Boa tarde, galerinha do quarto ano. Hoje, dia 9/11, segunda-feira, nós vamos dar início ao quarto volume da apostila de português. Então, eu peço que vocês abram a apostila de vocês na página 6, tá? Nesse volume, o que a gente vai aprender? A gente vai reconhecer, né, compreender o que é gênero de texto dramático e as suas especificidades, tá? A sua estrutura, como é que funciona. Vamos entender também o conceito de alguns elementos relacionados ao texto teatral e vamos conhecer a diferença entre o que é discurso direto e discurso indireto. Tá? Então, vocês podem abrir lá na página 6, eu vou estar compartilhando com vocês o livro e nós vamos estar acompanhando juntos. Bom, no capítulo 1 da unidade 7, fala aí o seguinte. O que acontece em uma peça de teatro? Tá? Então, vocês estão vendo aqui o teatro, né? Vamos lá. Neste capítulo, você vai conhecer o texto dramático e os elementos necessários para a montagem de um espetáculo teatral. Além disso, vai analisar os tipos de discursos, ou seja, as formas de apresentar as falas e ou os pensamentos dos personagens em um texto. No palco, vamos ler agora um texto dramático, ou seja, que foi criado para ser encenado. Então, esse texto, ele é um texto dramático que foi criado para ser encenado, tá? Vamos lá. Nós temos alguns personagens aí. Os personagens são Ratinha, Ratinho, pai e mãe da Ratinha, o sol, o temporal, o vento, o rochedo, touro e o cordão. Bom, a primeira cena fala Ratinho e Ratinha conversando com os pais dela. Então, vamos lá, eu vou querer que vocês participem junto comigo, tá? O Ratinho... Bom, então vamos lá, a gente lê o texto individualmente, lê o texto em grupo, né, com todo mundo. A gente teve a participação do Lucas, da Ana Beatriz, da Luísa e do Luiz Gustavo. Cada um fez um papel, né, um do Ratinho, um da Ratinha, um do pai, um da mãe. E agora a gente vai responder para entender o texto. Então, olha lá. Marque V para verdadeiro e F para falso, de acordo com o texto. Tá? Então, olha lá. Há um narrador que conta a história, verdadeiro ou falso? O narrador é aquela pessoa que narra, né? Que não tem... Vamos supor, eu vou contar uma história e eu vou narrar a história, né? Tem um narrador, verdadeiro ou falso? Vocês vão colocar. O texto é apenas um trecho de uma história de amor? Verdadeiro ou falso? O texto é formado apenas por fala dos personagens? Verdadeiro ou falso? É possível saber aonde se passa a história? Então, verdadeiro ou falso? Aí é lá. Você acha que esse texto está destinado a que tipo de público? Adulto ou infantil? Como você chegou a essa conclusão? É fácil, tá bom? Da gente falar, o pessoal de vocês estarem escrevendo. 3. O texto teatral é criado para ser encenado, ou seja, representando um público. Se ele for apenas lido, como fizemos, é possível entender os seus sentidos e desfrutar do seu conteúdo. Por quê? Então, vocês vão responder aí. Por que o exercício, por que o texto teatral é criado para ser encenado? Por quê? O que é encenado? Quando a gente vai no teatro, a gente vê aquela peça de teatro, vamos supor, a peça do Chapeuzinho Vermelho. Então, a gente vê a Chapeuzinho Vermelho saindo, indo para a floresta, lá até a casa da avó, contra o Lobo Mau. Então, isso é uma peça encenada, tá?
4. A primeira cena inicia com uma conversa entre o ratinho, a ratinha e os pais dela. Qual era provavelmente o assunto dessa conversa? Os perigos da floresta, o casamento entre o ratinho e a ratinha ou o trabalho de um médico? Sim. Por que o pai demonstra o descontentamento com o namorado da ratinha? Por que ele não estava contente com o namorado da ratinha? 6. Que características são atribuídas ao ratinho e à ratinha no texto? Vocês vão escrever aí. O que o pai achava do ratinho, o que a ratinha era. 7. Releia esse trecho do texto. Pai, não tem mais nem meio mais. Meu amigo, passe bem. Caminha em largas passadas e todo cheio de si para um dos extremos do palco, para ao ver que nem a esposa e nem a filha seguem. Vocês vão ficar aí? Então, olha lá, circule a identificação do personagem. Então, vocês vão circular a identificação. Então, quem é que está falando? Vocês vão circular aí. Pinte a parte que indica o comportamento do personagem. Vocês vão colocar, vocês vão só grifar, pode ser com a canetinha marca-texto, vocês vão grifar. E na 3, grife as falas dos personagens. Então, qual é a parte que ele fala nesse trecho aí? Tá? O 8. No trecho que lemos, aparecem apenas 4 personagens. Entretanto, no início do texto, os personagens são apresentados. Converse com o professor e outros colegas o porquê dessa apresentação. Então, esse 8 a gente vai conversar. Tá? 9. Observe o trecho a seguir e responda ao que se pede. Primeira cena, floresta, cenário. O que é cenário? Quem sabe o que é cenário? Cenário é o lugar onde passa a história. Então, se a gente está falando sobre uma floresta, o cenário era o quê? Uma floresta. Se a gente está falando de uma história que é uma praia, o cenário tem que ser o quê? A praia. Tá? Então, o cenário é o lugar onde que passa a história, onde que chamamos de trama a série de acontecimentos que compõem a história. Na sua opinião, quais serão os próximos acontecimentos da trama da Ratinha Apaixonada? O que vai acontecer nas cenas seguintes? Como será o final dessa história? E vocês vão escrever como que vai ser o final da história, cada um vai fazer o seu. Tá? Então, vocês vão fazer agora do 1 ao 10. Não precisem ficar preocupados, porque está tudo no texto, tá? Está tudo no que a gente leu agora, tá bom? E a gente já vai corrigir. Vamos lá. Vamos lá. Marque V para verdadeiro, F para falso. Há um narrador que conta a história, Giovana? Verdadeiro ou falso? Pode liberar o seu som. Falso, muito bom, falso. Luísa, o texto é apenas um trecho de uma história maior? O texto é apenas... É falso ou é verdadeiro? Falso. Por que é falso? Eu acho que é falso. Ó, o texto é apenas um trecho de uma história maior. Você acha que essa história não vai ter um fim? Acho que vai ter um fim. Então, ela é verdadeira. Olha lá, então, agora, o texto é formado apenas falas dos personagens? João, verdadeiro ou falso? Eu coloquei falso. Muito bom, falso. É possível saber aonde passa a história? Caio, é possível saber aonde passa a história? Verdadeiro ou falso? Falso. Não, verdadeiro. A história se passa aonde? Na floresta. Então, presta atenção, hein? Miguel, você acha que esse texto está destinado a que tipo de público? Adulto ou infantil? E como você chegou a essa conclusão? Cadê o Miguel? Miguel caiu, eu acho.
Vamos lá, então o próximo é o Rafael. Rafael, adulto ou infantil dessa história? Ó, tia, não me entenda por que eu não entenda por que eu coloquei isso, pois é minha opinião, entendeu? Tá. Eu coloquei que é infantil. Não, é infantil mesmo. É infantil, tá certinho. A história, ela é para um público infantil. Porque tá dizendo o quê? Agora me fala como que você chegou a essa conclusão. Tem várias. Tem várias. Né? Então, me fala uma delas que você chegou a essa conclusão. Eu vou falar duas. Tá. Primeiramente, pois é um caso de amor entre ratinhos. É um caso É. de amor entre ratinhos. Ah. E eu achei a história um pouco genérica. Genérica do quê? O que é isso? Me explica o que é isso. Genérica é quando você acha a história muito igual ou muito ruim. Aí, o que você achou dessa história? Genérico de... Não é igual a várias outras. Tá, você já ouviu uma história igual a essa, e aí você acha que ela é mais ou menos igual a outra, é isso? É. Tá. Então, nesse caso, é porque é um caso de amor entre ratinhos, tá certo. Outra também, vou colocar aqui a outra, porque Opa, saiu errado. Porque os personagens lembram os da história, né? Infantil. Então, a gente já ouviu várias histórias infantis com ratinho, com sol, né? Outra coisa também que apresenta o que? Várias vezes o nome do ratinho e ratinha, ó. O que é isso aqui? É no diminutivo, né? Então, sempre trata os personagens com nomes no diminutivo. Então, a gente sempre fala assim para uma criança: ah, você quer ver o gatinho? E é um gato, né? Então, a gente sempre usa o diminutivo para mostrar. Você quer ver aquele cachorrinho? Então, são personagens que lembram também do dia a dia. O terceiro, o texto teatral é criado para ser encenado, ou seja, representado a um público. Se for apenas lido, como fizemos, é possível entender os sentidos e desfrutar o seu conteúdo? Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Vamos lá. Pedro, o que você colocou? Fala para a tia. Ó, o texto é o teatral e é criado para ser encenado, ou seja, representado a um público. Sim ou não? Sim. Sim. Ok. Opa, sim, deixa eu escrever aqui. Sim. Aí está dizendo assim: se for apenas lido, como fizemos, é possível entender seus sentidos e desfrutar de seu conteúdo? E por quê? Por que ele é possível compreender? Você fez? Uhum. Fala então. Possível compreender? Porque senão não daria para responder as questões anteriores. Também, mas olha, ele é possível compreender os acontecimentos, né? Quando a gente lê, a gente consegue entender os acontecimentos. E o que mais que a gente consegue entender aí? E imaginar os personagens. Vocês não conseguem imaginar os personagens? Olha só, o ratinho falando com o pai, a ratinha falando com a mãe, eu consegui ver isso claro, né? Por isso que eu separei as vozes para vocês tentarem compreender esse texto, tá? Na 4, a primeira cena inicia. Deixa eu te aplicar um pouquinho mais para cá.
acontecia entre o ratinho, a ratinha e os pais? Giovana, pode responder para a tia. Qual era provavelmente o assunto dessa conversa? Os perigos da floresta, o casamento entre o ratinho e a ratinha ou o trabalho de um médico? O casamento entre o ratinho e a ratinha. Muito bom. 5. Por que o pai demonstra descontentamento com o namorado da ratinha? Por que ele demonstra um descontentamento com o namorado da ratinha? Deixa eu ver quem vai responder. Manuel, responde para a tia. Por que o pai demonstra descontentamento com o namorado da ratinha? Pera, deixa eu ver aqui. Por causa que por causa que o rato ele é magro, o ratinho, Ele acha o quê? Ele acha que o ratinho é muito magro. e também eles, por causa que se eles se casassem, eles não iriam, o marido não iria conseguir proteger por causa que é uma Isso, então floresta. muito bem, ele acha que o ratinho é muito magro e não seria capaz de proteger dos perigos da floresta. Muito bem, Manuel, isso mesmo. Só um minutinho, Lucas, que eu já volto aí, tá? Só um minutinho. Bom, opa, floresta, aqui eu tinha escrevido errado. Floresta. Agora aqui, que características são atribuídas ao ratinho e à ratinha no texto? Luísa, me fala quais são as características do ratinho que você colocou aí. Eu coloquei o ratinho gosta da ratinha e a ratinha gosta do ratinho. Não, eu perguntei quais são as características do ratinho e da ratinha, não é isso. Característica. O ratinho... Ó, olha aí na sua apostila o que você escreveu. O ratinho... É só do ratinho primeiro, vamos lá. Então, o ratinho, ele era muito magro. Fraquinho, né? Fraco, magro. O que mais? E apaixonado por ela. E ela, qual é a característica dela? Ela era o quê? Ela era bonita e amada pelos pais, né? Lucas, 7. Vamos lá, Lucas. Lucas Brito, 7. Circule a identificação do personagem. Quem é que fala nessa fala aqui? É o pai. O pai. Então, a gente vai circular o pai, ok? 2. Pinte a parte que indica o comportamento da personagem. Então, o que indica o comportamento da personagem? O que você grifou? O que você pintou? Não tem mais nem menos. Ó, você vai grifar do caminha até seguem. É isso que você vai grifar ou pintar, tá bom? Que é, ó, pinte a parte que indica o comportamento do personagem. Então, olha lá, caminha em largas passadas e todo cheio de si para um dos extremos do palco para ver que nem a esposa e nem a filha o seguem. Então, esse é um comportamento do pai, tá? E aí você vai grifar as falas dos personagens, que é não tem mais meio, não tem mais nem meio. Meu amigo, e passe bem. Então, vocês vão grifar essa aqui e vão grifar, vocês vão ficar aí. Vocês vão grifar essa e a primeira aqui em cima. Tá?
No 8, a gente vai conversar daqui a pouquinho. O 9, vamos lá. Observe o trecho a seguir e responda. Primeira cena, cenário floresta. Então, o que é o cenário? Eu já tinha falado, né? É o lugar onde se passa a história, né? É o lugar onde foi contada a história dos ratinhos, da ratinha apaixonada. E na 10, vocês vão fazer sozinhos. Na 10, vocês vão colocar o final dessa história. Então, eu vou deixar, depois eu vou pedir para vocês estarem lendo para mim o final da história, não hoje, tá? E agora, então, vocês vão ler aí para a Tia Pri o que é um texto dramático, tá? Aí na página 12 está lá, ó, um texto dramático. Então, vocês vão ler todo esse aí até o finalzinho, o narrador. E aí nós já vamos passar para outra página, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai para matemática. Matemática, nós vamos falar sobre pontos de vistas, tá? Então, a matemática é para reconhecer pontos de vista de objetos. Nós vamos identificar as características e figuras geométricas e espaciais. Nós vamos identificar o que são poliedros e não poliedros. E nós vamos também planificar os poliedros. Então, prestem atenção, porque é uma matéria nova, uma matéria que vocês precisam prestar atenção, ok? Então, vamos lá. Olha só, figuras bidimensionais e tridimensionais, tá? Peguem a caneta marca-texto. As figuras planas têm apenas 2 dimensões, tá? O que são figuras planas? Elas têm apenas 2 dimensões. Por isso, são chamadas de figuras bidimensionais. Então, é o comprimento e a largura, tá? Vocês estão vendo aí na figura de vocês. Os sólidos geométricos são figuras espaciais. Então, grifem aí, os sólidos geométricos são figuras espaciais e são chamadas de tridimensionais. Então, ó, tri são 3, tá? Quando é bi, é 2. Vinícius, presta atenção. Pois apresentam 3 dimensões. Observe este paralelepípedo e suas 3 dimensões. Então, vamos lá. A gente viu que as planas são que tem 2. Então, é o comprimento e a largura. 2 dimensões. No sólido geométrico, são 3. Comprimento, largura e altura. Então, são 3... representam 3 dimensões, tá? Então, olha lá. Quando deixa eu ver aqui. Quando desmontamos um modelo sólido geométrico, observe que suas faces lembram figuras planas. Então, olha lá. Aqui a gente está vendo um paralelepípedo. Um paralelepípedo ele tem 6 fases. Então, fechado ele fica assim, certo? E aberto ele fica assim. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele tem 6 faces, tá? E ele é um retângulo. Então, ó, um retângulo, um retângulo, um retângulo, um retângulo, um retângulo e um retângulo, certo? Aqui, gente, eu vou fazer depois com vocês, tá? É assim, ó, eu vou só... Se eu colocar aqui, já vai continuar e não vai dar pra gente... Não dá pra gente parar o jogo. Então, olha só. O cilindro tem faces formadas por um retângulo e 2 círculos. Então, um retângulo, gente, olha para a tia Pri. Um retângulo, ó, esse aqui é o retângulo e 2 círculos, tá? E ele fica nessa forma, nesse cilindro. Agora, as diferentes vistas. Então, olha lá. De modo geral, em matemática, temos 4 vistas. Então, vocês vão grifar a frontal, a superior, a lateral, esquerda ou direita e a inferior. Então, vocês estão vendo aí que tem 4 vistas. A frontal, a superior, a lateral, esquerda ou direita e a inferior. São 4, tá? Então, olha só, a gente está vendo essa casa. Então, ó, superior é a parte que a gente olha de cima. Então, se eu tenho um celular, eu consigo ver de cima a parte da frente. De lado, eu consigo ver o quê? Somente o buraquinho da câmera. Do lado, esse aqui é a vista frontal. A lateral, eu consigo só ver assim, de lado, né? Frontal, o que eu estou conseguindo ver? E a inferior é
embaixo, tá? Então, prestem atenção na hora que a gente vai resolver um exercício. Bom, nessa mão na massa, está dizendo assim, associe cada objeto à sua vista superior, tá? Então, a vista superior é o quê? É de cima, né? Olha lá, volta lá, ó, vou voltar para vocês verem, ó. Vista superior, ó, de cima, ó, tá vendo? É de cima. Então, vocês vão ver aqui, a lata, a caixa, o cubo e uma outra caixa. Então, vocês vão ver e vocês vão ligar. 2 minutos para vocês ligarem para eu poder fazer com vocês. Rafael, aguarda 1 minutinho, por favor. Rafael, como é o nome desse sólido geométrico? Esfera. Esfera, muito bom, Rafa, parabéns. O nome desse sólido geométrico é esfera, tá? O nome já diz, ó, sólido geométrico, não é forma geométrica, ok? Eu achava que ia ser círculo, mas aí eu lembrei que era esfera. Isso, esfera, muito bom. Miguel, qual que é o próximo, o azulzinho? Você sabe o que que é? A gente leu lá na página 64. O que é esse aí, você sabe? Miguel, você sabe o que é sólido geométrico? Qual que é esse azulzinho? Pode liberar o seu som. Estou procurando. Tá. Então, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso aí. É facinho. Então, o primeiro é o esfera. O segundo, quem sabe o que é o segundo? Luiz Gustavo, vamos lá. Você vai falar o terceiro, Vini. Qual é o segundo, Luiz Gustavo? Cilindro. Cilindro, muito bom. Vinícius, qual é o terceiro? Eu não sei, eu queria falar. Tá, e o quarto, você sabe? O quarto pode falar. Deixa eu liberar o seu som, pode falar. Pode Cone. falar. O quê? Cone, muito bem. O quarto é um cone. E o terceiro, quem sabe? Deixa a Bia falar, Lu, você já falou. Vamos lá, Bia, o que é o terceiro? Ô, tia, eu não sei se está certo, mas para mim é um paralelepípedo. Muito bom, paralelepípedo. Você ia falar isso também, Lucas? Ia, muito bem, isso mesmo, paralelepípedo. Então, ficou esfera, cilindro, paralelepípedo e cone. Ana Lu, eu preciso que você deixe a sua câmera ligada, meu amor, tá? Então, esses são. Então, aí, ó, lá na página 67, acompanhem junto comigo, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Olha lá, classificando os sólidos geométricos. Observe os sólidos geométricos representados assim. Esses sólidos são chamados de poliedros, porque as suas superfícies são formadas por polígonos. Nossa, tia Pri, que confusão. Por que polígonos? Olha só, os poliedros têm vários elementos. Veja o nome de cada um deles, né? De cada elemento. Então, ó, embaixo a gente chama de base, tá? Base. Essa partezinha aqui, que a gente está vendo, ó, aqui embaixo, ó, essa partezinha aqui, ó, que vocês estão vendo, se chama aresta. Essa parte aqui, ó, é a face lateral e aqui em cima é o vértice. Então, o vértice é o que liga, tá? Então, eu tenho uma vértice. Eu vou ligar essa com essa. Então, quando eu ligo aqui, ó, essa aqui é a vértice. Aqui em cima, quando gruda, é a vértice. Aqui é a lateral, a aresta é essa parte que vocês estão vendo e embaixo é a base, tá? Então, esse é um poliedro, tá? E que são formados por polígonos. Agora, vocês vão ver que embaixo tem aqui, ó, observe o dado ao lado. Então, a gente está vendo um dado. Cada uma das partes com os pontos que indicam a quantidade recebe um nome de face. Então, a gente tem aqui, ó, face com 4, face com 6 e face com 5, certo? Aí tem uma face com 2, uma face com 3 e uma face com 1,
né? Porque o dado tem 6 lados, tem 6 faces, ok? Todo mundo entendeu até aí? Faz um ok na tela sem praticar. Todo mundo faz um ok na tela para tia se entendeu. Senão não consigo ver. Ok. Cada encontro de 3 arestas é chamada de vértice. Então, quando tem encontro de 3 arestas, é chamada de vértice. Então, olha só, aqui, ó, nós temos... Por que é chamada de vértice? Porque tem 3 pontos juntos, ó. Essa parte, a primeira, a segunda e a terceira. Então, tem 3 partes, por isso que ele é chamado de vértice, tá bom? Então, alguns sólidos geométricos apresentam umas superfícies. Esses não são sólidos, não são poliedros, porque, ó, cone, cilindro e esfera. Algum deles tem alguma vértice que tem 3 vértices, né? Ele tem que ter, desculpa, tem 3 arestas para formar uma vértice, ó. O cone tem 2 arestas, certo? O cilindro não tem e a esfera não tem. Então, eles não são sólidos poliedros, ok? Então, aqui eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Nós vamos colocar NP, todo mundo prestando atenção. Vocês vão colocar NP para não poliedros. Então, não poliedros é o cone, cilindro e a esfera. E para os poliedros, nós vamos colocar a letrinha P, tá? Então, vamos lá. Esse aqui, vou colocar na ordem, tá? Ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12, então cada um vai responder 1, tá? Então, primeiro coloquem os NPs, que é mais fácil. E depois vocês vão colocando os Ps, ok? Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem e a gente vai responder juntos. Bom, então a gente sabe, amanhã a gente vai falar do primas e pirâmides e vamos falar um pouquinho sobre planificação, tá? Então, aí na outra semana, a gente já vai entrar, eu tenho uma atividade, deixa eu olhar só se, deixa eu ver se é isso mesmo. Tem uma atividade no material de apoio que a gente vai utilizar, então eu vou pedir para vocês cortarem um dia antes, para a gente não ter problema na hora da atividade. Tá? Então, amanhã a gente vai falar sobre prismas e pirâmides e vamos continuar o exercício, fazer o exercício da mão na massa, tá? E planificação a gente vai fazer também, tá bom? Então, hoje ficou assim, para casa ficou a página 65 e ficou a página 39 e 40. Página 39 e 40 fala sobre o quê? Vocês vão escrever, né? Vocês vão identificar a imagem que tá e vocês vão escrever o que é, tá? E na página 40, vocês já ouviram falar de drolis? Drolis são imagens simplificadas de uma situação. Então, vocês vão tentar responder, vocês vão fazer, tá? Esse 2 e o 3, tá? Então, é como que a gente consegue identificar, né? A gente consegue ver. Lá na página 39, só precisa colocar um nome, tá bom? Não precisa fazer mais nada. Vocês vão escrever o nome do que vocês estão vendo na construção que tem aí, na letra A, B, C e D. Tá bom? Então, ficou fechado isso. Então, nós temos lição de português e matemática. Apostila de português e de matemática, ok? Não esqueçam, façam atividade para não se atrasar. Ok? Então, ó, amanhã encontro vocês no mesmo horário, tá bom? Eu vou deixar vocês conversando um pouquinho hoje. E amanhã no mesmo horário. Hoje eu senti falta da Bia Saraiva. Vou mandar um bilhetinho para ela para dizer o que a gente já fez em sala de aula. Beijo no coração de vocês e até amanhã.